paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa e abençoe a tua família. Queria deixar uma palavra para os nossos irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com os seus amigos, familiares, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo e vai falar com aquele com quem você vai compartilhar essa mensagem. Queria deixar uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9 e versículo número 4, que tem como título a conversão de Saulo. A palavra de Deus nos diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia fala que depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, Jesus ele aparece aos seus discípulos e dá um chá de ânimo aos seus discípulos sair pregar o evangelho do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando eles começam a sair de aldeia em aldeia, começam a sair nos becos, nos valados, falando daquele Jesus que havia ressuscitado, que havia aparecido a eles, se levanta uma forte perseguição no meio do evangelho. Aí você vai ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que Estevão, que foi o primeiro mártir da Bíblia Sagrada, que foi o primeiro a ser morto apedrejado por causa do amor do evangelho, a Bíblia fala que Estevão ele estava evangelizando e falando do doce Nazareno. Pegaram Estevão, levaram dentro do templo, começaram a disputar com Estevão, mas enxergaram o rosto de Estevão em forma de um anjo. Não puderam disputar com Estevão, porque o Espírito Santo estava sobre a vida de Estevão. A Bíblia vai dizer, meu irmão, minha irmã, que levaram Estevão para a rua, subornaram alguns, que a hora que ele falasse de Jesus, era para que ele sejasse apedrejado. Estevão não se conteve, saiu para a rua e começou a falar de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que começaram a apedrejar Estevão. Começaram a jogar pedras sobre Estevão. A Bíblia Sagrada vai dizer que Estevão ele começa a cair por terra, com o seu rosto ensanguentado, com o seu corpo ensanguentado, e viu os céus abertos, os anjos subindo e descendo. Estevão começa a dizer: Senhor, não lança sobre ele esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia vai dizer, meu irmão, minha irmã, que Estevão ele é morto ali e a perseguição começa a ficar maior no meio do evangelho. E quem estava observando Estevão sendo apedrejado é um homem chamado por nome de Saulo, ou Paulo, como você preferir, estava observando Estevão sendo apedrejado e não fez nada. A Bíblia vai dizer que se não bastasse a perseguição ficar sobremaneira apertada no meio do evangelho, a Bíblia vai dizer que Saulo ele chega aos governantes daquela era, chega aos governantes daquela época e pede carta a caminho de Damasco, que dava total autoridade para que ele viesse prender qualquer cristão que profanasse o nome de Jesus, que falasse o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele pede uma carta e a autoridade daquela época lhe concede a carta. A Bíblia vai dizer que ele pega aquela carta, pega algum soldado com ele e está indo a caminho de Damasco. Talvez ele estava fazendo planos, que quando chegasse lá, talvez iria pegar o líder, ia matar filho da espada, quando chegasse lá ele ia arrastar os cristãos. Ele tinha total autoridade com o que ele quisesse fazer, com qualquer um que falasse o nome de Jesus. A Bíblia fala que ele estava indo, conversando com os seus companheiros, com os seus colegas, com os oficiais que estavam lhe acompanhando.
E diz a Bíblia Sagrada que de repente veio uma forte luz do céu e Saulo ele caiu do cavalo. A Bíblia fala que quando ele caiu do cavalo, o Senhor teve um particular com Saulo. Disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? A Bíblia vai dizer que Saulo ele começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu não te persigo. Aí o Senhor diz: persegue sim, Saulo. Quando você estava arrastando um dos meus pequenininhos, você estava me arrastando. Quando você estava aprisionando um dos meus pequenininhos, você estava me perseguindo. Quando você estava matando a fio da espada aquele que profana o meu nome, você estava me perseguindo. Persegue sim. O Senhor teve um particular muito forte com Paulo, ou Saulo. E aí diz a Bíblia Sagrada que Saulo disse: Senhor, o que devo de fazer? Devo de voltar a Jerusalém, aonde eu peguei a carta? O Senhor disse para ele: Saulo, tu não ia em Damasco? Sim, eu ia em Damasco, mas eu ia para perseguir. Então tu vai em Damasco, só que tu vai entrar cego. A Bíblia Sagrada vai dizer que Saulo, ele foi em Damasco, guiado pela mão cego, foi parar na casa de um homem chamado por nome de Judas. Não era o que havia traído Jesus, porque esse já havia se enforcado. Ele foi parar na casa de Judas. E diz a Bíblia Sagrada que Saulo estava ali 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber. Saulo estava ali dentro de um quarto trancado, de joelho, clamando pelo Senhor. Só que do outro lado da cidade, a Bíblia vai dizer que havia um homem chamado por nome de Ananias. Ananias também estava clamando ao Senhor, clamando para que o Senhor viesse lhe usar, para que o Senhor viesse cessar aquela perseguições no meio do Evangelho. E aí o Senhor brada e começa a falar com Ananias, dizendo: Ananias, tu não pediu para ser usado? Sim, Senhor, pedi para ser usado. Então vai na rua direita, na casa de Judas, porque lá tem um homem que necessita de um milagre, um homem que necessita de uma cura, que precisa de uma transformação, e ou seja, que um homem que precisa do meu Espírito Santo de Deus. E eu quero te usar, Ananias. A Bíblia Sagrada vai dizer, meu irmão, minha irmã, que Ananias, ele começa a dizer: vou sim, Senhor, mas me diz quem é este homem, para que quando eu vier chegar lá, eu não venha me confundir e não venha me deixar me levar por qualquer um. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor fala para Ananias: quer saber quem é este homem? Sim, Senhor, quero saber. Este homem é Saulo, Saulo de Tarso. A Bíblia vai dizer que Ananias começa a dizer: mas Saulo, Senhor, logo Saulo, tanto eu ouvi falar deste homem, quanto ele tem perseguido aquele que profana o teu nome, aquele que fala do teu nome, aquele que fala do teu evangelho. O Senhor disse para Ananias: vai, Ananias, porque esse é um vaso escolhido para levar a minha palavra. A Bíblia vai dizer que Ananias, sem compreender, sem entender, começa a sair da sua residência e ir até a residência de Judas. E quando ele chega na residência de Judas, ele bate na porta, Judas vem lhe atender. Ele relata para Judas o que ele foi fazer ali, dizendo: Judas, eu estava orando na minha casa e o Senhor me mostrou que dentro da tua casa tem um homem que necessita de um milagre, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação. E eu começo a imaginar e começo a pensar. Judas dizendo para Ananias: sim, ele está lá no quarto, faz 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber, sem se alimentar, e só está clamando por misericórdia. A Bíblia vai dizer, meu irmão, minha irmã, que Ananias, ele vai até o quarto, aonde estava Saulo, e começa a bater na porta. E aí você que está me vendo, está me ouvindo agora, começa a imaginar quão tão dificuldade foi para que Saulo viesse achar a maçaneta daquela porta, para que viesse abrir e se encontrar com Judas. A Bíblia vai dizer que, com muita dificuldade, Saulo abre aquela porta e Saulo olha para Ananias
E Ananias olha para Saulo, só que Ananias já não trata mais Saulo como um perseguidor, como um homem perverso, como um homem que arrastava cristão, não trata mais Saulo como um homem que matava cristão. Não. Ananias trata Saulo como um irmão em Cristo, como um homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia fala que quando Ananias se encontra com Saulo, já começa a dizer: irmão Saulo, o mesmo Deus que te apareceu a caminho de Damasco, apareceu para mim também. E aí Saulo começa a relatar a Ananias que ele estava de joelho e o Senhor havia lhe mostrado que Ananias ia de encontro a ele e restauraria a sua visão. A Bíblia fala que Ananias relata e Saulo relata a sua experiência que já tivera com Jesus, com Deus. A Bíblia fala que quando Ananias ele começa a colocar as suas mãos sobre a cabeça de Saulo e começa a orar por Saulo, diz a Bíblia Sagrada que cai sobre os olhos de Saulo como se fosse umas escamas. E Saulo é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Saulo nunca mais foi o mesmo depois que teve um encontro com Jesus. Saulo nunca mais conseguiu ser aquele perseguidor, aquele homem perverso que ele era depois que ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Aqui eu quero abrir um parente e quero dizer para você que está me ouvindo, que está me vendo. Nós, depois que temos um encontro com o doce Nazareno, nunca mais conseguimos ser o mesmo. Nunca mais conseguimos ser a mesma pessoa. Há modificância, há renovo sobre a nossa vida, há transformação sobre a nossa casa, há transformação sobre a nossa família. Talvez existem pessoas aí aonde você está me ouvindo, ou talvez você está aí, aonde está me ouvindo, que está passando por perseguição, como o povo de Damasco iam passar por perseguição. Talvez você está passando por uma grande perseguição, por um grande problema. Mas creia que as mesmas palavras que o Senhor falou para Saulo, está falando para aquele que está te perseguindo, para aquele que está se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu chamado. Saulo ele não compreendia que quando ele estava arrastando um dos pequenininhos, ele estava arrastando o próprio Deus. Saulo ele não compreendia que quando ele estava algemando um dos meus pequenininhos, ele não compreendia que ele estava algemando o próprio Deus. Saulo ele não compreendia. Ele só sabia que ele estava fazendo algo a qual ele achava que era certo. Ele achava que era correto. Ele não tinha entendimento, ele não tinha sabedoria de quem era Jesus realmente. Ele achava que realmente Jesus era mais um daqueles que viera dizendo que era o Salvador da humanidade e já morria. Não, ele não compreendia. Mas Jesus teve um encontro com ele. Jesus vai ter um encontro com aquela pessoa que tem se levantado contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua casa e contra a tua família. Jesus vai ter um encontro com aqueles que têm te machucado, que têm tocado o teu coração, têm feito você chorar. Jesus vai ter um encontro. E creia que logo, logo, ela vai estar clamando o mesmo Jesus que você clama, o mesmo Deus que você clama. Amém, meu irmão? Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com seus amigos, familiares, seus vizinhos. Compartilha com o máximo de vidas possível. Vamos alcançar o máximo de almas possível. Eu sei que tem pessoas que estão passando pelo momento de perseguição. Chegou o momento de você enviar esta mensagem para aquela pessoa que está passando pelo momento de perseguição, para que ele e ela venham saber que essa perseguição vai servir para cantar o hino da vitória. O hino da vitória sobre a sua casa e sobre a sua família. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like e comentar
O seu comentário é de muita validade neste canal. O seu comentário vai nos dar força para prosseguir falando do amor do Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.